a base do pensamento. Quando perguntaram para Napoleão Hill, dos 17 princípios, né, qual seria o princípio mais importante? E isso é muito difícil, tá? Mas para mim são dois, é muito difícil separar. O primeiro de todos os princípios de Napoleão Hill é o princípio que ele chama de objetivo definido. Você tem que ter um propósito. Quando vocês montaram o podcast Reset Pod, vocês tinham um propósito ou fizeram assim, a Deus dará? Tinha. Eu tinha um propósito. Vocês têm um propósito? Temos. Então, vocês tinham e têm. Então, vocês têm um propósito. Quando você tem um propósito, você tem a grande estratégia. As táticas que vão acontecer no meio do caminho é outra coisa. Vão acontecendo coisas diferentes no meio do caminho, mas o propósito é um só. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Reset Podcast, seu espaço para uma conversa de moda. Sustentabilidade e inovação. E hoje livros, meu amor, porque livro tá voltando com tudo. Exatamente. Aliás, eu trouxe livros para vocês, tá dentro da minha mochila. Nossa, amo. As pessoas estão cansadas de tela, nós vamos falar sobre isso, Marcial. Não é só um problema de cansaço. Não é só um problema de cansaço, é um problema de cognição. Isso. Há um problema de cognição. Eu não sou neurocientista, eu não vou aqui falar eu não vou aqui falar com propriedade minha, eu vou falar do que eu tenho lido e escutado. Ou seja, existe um problema muito sério com as telas e com a dopamina barata. A dopamina barata é um problema, né? Essa dopamina baratinha, que a gente fica assim, ó. Exatamente. Mas antes, vamos Tamo começar viciada. por introduzir o Marcial. Quem é o Marcial? Então vamos lá, Marcial Conte, dono da editora. Não sou dono. Ah, não? Não, eu sou editor executivo. A Citadel é uma SA. Eu sou à frente do negócio, não sou dono. Tá, mas tem chefe? Eu tenho chefe, os chefes são os investidores. Tá certo. Então eu tenho que responder para os investidores. Gente, chegou o episódio de hoje, vai ser assim. Eu não sou dono. Tá certíssimo. Eu estou à frente do negócio, sou editor executivo, eu estou lá junto, tem um time, tem um diretor, tem o André, que é diretor editorial, tem pessoal do comercial, tem um time grande lá. Eu sou muito bem-vindo ao Reset. Obrigado, muito obrigado. Ô, Marcial, você é editor executivo da Citadel. Explica pra gente o que é a Citadel, então. A Citadel é um grupo editorial focado em livros que façam sentido para ajudar a mudar o mindset das pessoas. Certo. Então a gente diz, Citadel Livros para mudar o mundo, o seu mundo. Se você não mudar o seu mundo, você não muda o mundo. Então, o primeiro mundo que a gente tem que mudar é o nosso, que é o que está no nosso controle. É isso. Não adianta a gente querer fazer coisas que estão fora do nosso controle. Aí nós vamos viver uma mera utopia, uma mera do tipo, um desejo. Mas mudar a nós mesmos é possível. Então nós fazemos livros que têm essa capacidade. Por exemplo, um dos livros que eu cito, meu querido e grande autor, Dossa François, que eu amo e que eu acho ele um cara fantástico e que é um cara fenomenal. E a Citadel, o conselho da Citadel decidiu por publicar o Dossa justamente por ser um livro disruptivo, um livro que inspira, um livro que quebra preconceitos e que mostra que o C-Level, né, que o C-Level está muito, digamos assim, muitas vezes, deixa eu tentar explicar melhor, muitas vezes a gente pensa assim, existe preconceito aqui, lá e tal. Existe muito preconceito. E o Dossa é um profissional que está lá no nível de C-Level e tem muitas características que seriam de assim, mas isso não é de um cara de C-Level. Ele quebrou paradigmas. Quebrou muitos paradigmas. Você não usa a palavra autoajuda? Claro que não. Mas posso usar. Eu não tenho nenhum problema com a palavra autoajuda. Sei. Por quê? Sabe por quê? Eu vou te fazer uma pergunta. Que estilo de livro você gosta de ler? Eu? Livro de moda. Livro de moda. Agora eu te pergunto, você leu já algum livro de moda para se sabotar? Não. Só para aprender, só para me melhorar. Então você sempre se autoajudou. Então é tudo autoajuda, você acha? Porque eu já participei uma vez de podcast. Não, porque a gente teve o boom nos anos 90, começo de 2000, né? E eu acho que essa palavra às vezes ficou saturada, esse termo. Não é saturado, eu não vejo problema. É que, na verdade, existe aquela coisa assim, existe aquela coisa dos
intelectuais dizendo autoajuda é uma coisa. Não, nada a ver. Acho que tudo o que traz benefício para o mindset, para a alma, é positivo. E eu estava num podcast, você sabe como é que faz? As pessoas muitas vezes tentam descaracterizar. Por exemplo, o livro Mais Esperto que o Diabo, que nós lançamos no Brasil. Você trouxe? Trouxe. Opa! Este livro... O que mais? Tem mais um aí que eu vi. Esse é o 2. Esse livro foi o livro mais vendido de 2020 e 2021. Mais Esperto. Mas Isso. Ele foi escrito há quase 100 anos. Ele- Não, esse não. O Foi. Pense. Esse Não. também? Esse aqui foi escrito em 1931. Ele ficou escondido por 73 anos, depois eu explico. Tá. Ficou escondido por 73 anos. Lançamos ele no Brasil, a Citadel lançou ele no Brasil. Eu tive a grande alegria de ser o tradutor e fazer o epílogo do livro. Então, assim, Que massa. muito preconceito. E esse é Muito o preconceito. Esse é o Joel, que é o podcaster famosésimo. O Joel, estive lá com o Joel há pouco tempo. Eu vi. Aham. Foi muito bom. Nosso podcast está com mais de 1 milhão de views já, em um mês. Ô, Joel, eu quero no seu podcast, você pode vir no nosso, tá? Vamos fazer troca de podcast. E como que você acha que pode se quebrar a barreira contra o termo autoajuda? Na verdade, eu não acho que seja necessário quebrar. Na verdade, não precisa quebrar nada. O que a gente precisa é mostrar que existem conteúdos que são significativos. Isso aqui é um conteúdo muito significativo. Quando você pega um livro que tem 50 mil avaliações na Amazon, Nossa. então assim, contra fatos não há argumentos. É. Então, claro que as pessoas tentam. Para quem não é cascudo, eu me considero um cara cascudo. Então, eu não tenho medo, não tenho problema, não tenho baixa autoestima. Então, a pessoa pode falar o que quiser, é a verdade dela. Sei. O importante é o resultado. O que eu gosto dos seus livros é que ele é gostoso de ler, a letra é boa. Sim, são. As O letras do François, que eu tava mexendo nele, que eu peguei... gostoso de ler, né? Gostoso. O Construtor de Pontes. O Construtor de Pontes ficou fantástico. Vocês gostaram da capa? Eu gostei Super da boa. capa. A capa foi fenomenal. O nosso time de capa é fantástico. Essa letra é muito gostosa. No meu livro que eu estou escrevendo, a gente precisa só essa letra. E como que você começou na carreira, então? Conta pra gente. Nesse mercado de livros? Eu cheguei nos Estados Unidos e peguei. Eu sempre fui um grande leitor. Eu sempre fui leitor. Os livros sempre foram meu refúgio, desde jovem. Eu sempre tive a inspiração e o desejo de estudar inglês. Numa época que não era muito normal, né? Então, eu nasci em 75, vou fazer 50 anos agora. Eu, com 10 anos de idade, eu disse para o meu pai, eu quero ir estudar nos Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu queria ser físico. Eu amo ainda. Eu amava física quântica e astrofísica. Então, eu estudava além do que... Lógico, a escola não tinha isso, então eu estudava, e eu buscava conteúdo extra. Então, numa dessas viagens para os Estados Unidos, e aqui eu estou contando por quê? Porque eu comecei a estudar inglês com 10 anos. Com 12 anos eu fui para o cultural, aí me formei em inglês, e aí com 16 anos eu fui morar nos Estados Unidos. Então, o meu segundo grau é de Kalkaska High School, que é em Michigan. Sei. Então, eu estudei lá, tenho uma querida mãe americana, tenho uma irmã americana, se chama Rita Vowles e Amanda Vowles. Eu falo com elas todos os meses. São pessoas maravilhosas e que me deram abrigo por 1 ano. Então, eu me formei lá. Eu fiz um intercâmbio. Então, eu sempre li muito. Então, assim, eu tenho minha biblioteca, botei uns 1.500 livros na minha biblioteca, até o dia que, em 2013, numa viagem para os Estados Unidos, eu cheguei numa livraria e lá estava Outwitting the Devil. Napoleon Hill tinha apenas 2 livros no Brasil. Eu li o livro, me apaixonei pelo livro, achei fantástico, achei fenomenal, achei um livro, assim, que fazia muito sentido, foi um tapa na cara. Momento muito difícil, meus negócios estavam indo muito mal, eu tinha passado por dificuldades tremendas financeiras, e aquilo foi um tapa na cara. Eu falei, nossa, esse livro vai ajudar muita gente, e vai ajudar alguns amigos. Tenho certeza que esse livro vai ajudar alguns amigos. Por quê? Porque é uma entrevista com o diabo. O livro ficou escondido por 73 anos. Ainda hoje, quando perguntava para Napoleon Hill, mas e aí? Ele é vivo? Não, morreu em 1970. Ah, bom. Morreu em 26 de novembro de 70. Tá. Eu perguntava para ele, mas vem cá, essa entrevista aconteceu ou não? Ele falou, pouco importa. Leia o conteúdo, absorva o conteúdo. É o que importa.
Você tem que internalizar o que está escrito aqui. A entrevista com o diabo, como o diabo faz para sabotar a tua vida, como o diabo faz para fazer com que o teu ego tome conta de você e destrua a sua vida. E está tudo aqui. Então, na verdade, eu comprei o livro e aí cheguei no Brasil, de volta, e fui comprar. Ia comprar 10, 15, 20 livros para dar de presente. Fazia muito sentido para mim. E eu sempre gostei de dar livro de presente. E aí, o que aconteceu? Não tinha livro no Brasil. O livro não existia no Brasil. E aí, fui aqui, fui ali, fui na Saraiva, né? Porque na Cultura, falecidas já. E aí, não tinha. Internet não é como é hoje. Aí mandei um e-mail para a fundação. No estilo assim. Aí o pessoal pergunta em podcast, foi um pitch? Pitch nada. Que pitch? Foi assim, Dear Sir or Madam, estou interessado, papai, onde posso encontrar o livro traduzido em português? Aí veio um e-mail de uma senhora chamada Nid Sturgill, depois eu vim a conhecê-la. O CEO da fundação quer falar com você. Comigo? Por quê? Ótimo. Eu sou um cara de pessoas, sempre fui. Eu adoro pessoas. Eu falei, vamos conversar com ele. Entrei no Skype, 2, 3 dias depois, marcado. Aquele senhorzinho, simpático, querido, bonito, camisa quadriculadinha, cara de rico. Depois descobri que ele era dono de banco. Era rico, ele é rico. E aí me deu um good afternoon. Na hora que eu dei um good afternoon para ele, sorri para ele, ele falou, você tem o sorriso do Clement Stone. Eu falei, quem é Clement Stone? Eu falei, Clement Stone foi o cara que bancou Napoleão Hill. Foi o cara que organizou a vida dele, foi o cara que montou a fundação em Chicago. Bom, começamos a conversar, conversa apaixonante. Eu contei para ele, meus negócios não foram bem, muita dificuldade financeira e tal. Aí ele falou, não se preocupe não, isso é assim mesmo, eu sou banqueiro, eu vendi meu banco, mas a gente costuma dizer aqui nos Estados Unidos que só tem condições de crescer muito quem já quebrou pelo menos uma vez. Porque ele sabe valorizar o dinheiro e sabe que o ego é o seu maior inimigo. Bom, resumindo a história, eu levei o livro para o Brasil, traduzi o livro e fui vender para uma editora. Né? E aí vieram muitos nãos. Muitos nãos. Até que teve 3 propostas, uma proposta ruim, uma mais ou menos, e uma razoável. Só que na hora de vir a proposta, eu falei assim, quantos livros você vai produzir desse livro? Aí ele falou, não, eu vou produzir 3 mil. Eu falei, não, esse livro vai vender muito. 3 mil não dá. Mas todo mundo diz isso, Marcelo. Não. Esse livro é uma missão. Eu preciso fazer com que esse livro chegue na mão do maior número possível de pessoas. Missão de Deus para mim. Eu tenho essa missão, eu preciso fazer isso chegar. Esse livro tem uma mensagem muito significativa. E aí, foi, ele falou, não sei o que. Aí na hora eu ouvi assim, não fecha. Eu não fechei, ouvi a intuição. Era uma sexta-feira, entrei no avião, na hora que eu entrei no avião eu ouvi, assim, claramente, assim, a partir de agora os ventos vão soprar a teu favor. Depois de anos, assim, sofrendo e buscando e mantendo as empresas de pé e tentando e fazendo e lutando, luta, até que surgiu um grupo que financiou o livro aconteceu e aí tudo é história. Quanto vendeu? Desse livro? Mais de 1 milhão de exemplares. E aí a Citadel nasceu dele. A Citadel cresceu, a Citadel evoluiu, buscou outros títulos, vem crescendo no mercado. E ele é o primeiro título dela? Ele é o primeiro título. Quantos anos tem de editora? 10 anos. Isso faz 10 anos. São 10 anos, faz 10 anos. Bom, deu faz exatamente 10 anos. Que bom, hein? Foi uma luta árdua, uma luta cheia de preconceitos. E por isso, né, quando eu converso com o Dossa, eu amei o Dossa, porque a gente tem que derrubar preconceitos, a gente tem que tirar esses preconceitos de todos os níveis, de todas as classes, como você disse. Marcelo, como fazer para derrubar? Eu acho que a gente, nós temos que muitas vezes parar de lutar contra, é fazer o que a gente tem que fazer. Dar o exemplo. Quantos livros já lançou? Eu já tenho quase 400 títulos. Não. Em 10 anos? Sim. Então nós estamos lançando 8 ou 9 por mês. Por ano? Agora é mais. O ano passado foram 80, esse ano vai vir 100.
Você lança 2 títulos por semana? Mais ou menos isso. Rapaz. E qual seria a base do pensamento do Napoleão, já que você é grande expert, né? São mais de 10 mil páginas lidas de Napoleão, mas ainda estou aprendendo. Sim. Sempre aprendiz, né? Se você tivesse que indicar uma base de pensamento, qual seria? A base do pensamento, quando perguntaram para Napoleão Hill, dos 17 princípios, né? Qual seria o princípio mais importante? E isso é muito difícil, tá? Mas para mim são 2, é muito difícil separar. O primeiro de todos os princípios de Napoleão Hill é o princípio que ele chama de objetivo definido. Você tem que ter um propósito. Quando vocês montaram o podcast Reset Pod, vocês tinham um propósito ou fizeram assim, a Deus dará? Tinha. Tinha um propósito. Vocês têm um propósito. Temos. Então, vocês tinham e têm. Então, vocês têm um propósito. Quando você tem um propósito, você tem a grande estratégia. As táticas que vão acontecer no meio do caminho é outra coisa. Vão acontecendo coisas diferentes no meio do caminho, mas o propósito é um só. Não significa que, eu tenho um propósito, então eu sou um cabeça dura, eu não vou mudar de... Não é isso. O propósito é o que mostra onde você quer chegar e qual é a sua missão. E o resto vai acontecendo ao longo do tempo e você vai alterando táticas para chegar até aquele propósito que é a grande estratégia do seu negócio. Então é assim que eu considero. E mantendo o meu mindset sempre como aprendiz. Com certeza. Sempre como aprendiz. Tá, e o Napoleão Hill, basicamente, ele escreve... Ele é daquela geração daquele outro que parece que é o livro mais vendido do mundo, o Como Fazer Amigos. O mais vendido do mundo é o Quem Pensa Enriquece, que é do Napoleão Hill. É do Napoleão Hill. É o 9º livro mais vendido de todos os tempos. Quem Pensa Enriquece, ou Think and Grow Rich. Esse é Napoleão Hill. Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um grande livro. Eles são da mesma geração. Mesma geração. Ele chegou a trabalhar com o Napoleão Hill um tempo, mas é um grande livro. Aqui no Brasil é publicado pelos meus amigos da Sextante. Isso. Lá pelo Nelson, pelo Tomás, grandes editores. É um pouco da mesma Sim, linha. hoje no Brasil ele é vendido porque esse título é muito ruim, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Você acha? Acho que ele dá a impressão que você quer passar perna nas pessoas, assim. Nossa, quando você abre esse livro, que livro! Livro é fantástico. Mas eu sinceramente acho... Ele gera um pouco de preconceito, esse nome. Eu sinceramente acho genial, porque ele diz o que ele na verdade, ele está dizendo exatamente o que ele está se propondo a fazer. É verdade. Porque se você for ver aqui também, eu fui muito criticado nessa tradução. Sei. Muito criticado. Por quê? Porque primeiro diziam, o diabo não vende. Só tem medo do diabo. E tem, mas esse era o objetivo. É mostrar quem é o diabo. Mas quem é o diabo? Mas o nome em inglês é esse. Outwitting the devil. Tá. Então, outwitting... Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. Por quê? Por que esperto e não astuto? Essa foi a pergunta que me fizeram já. Por que esperto e não astuto? Porque o diabo é esperto. Porque o diabo usa estratégias de rua. O diabo usa esperteza. Não é tanto astúcia, é mais esperteza que astúcia, porque ele usa as suas próprias crenças contra você mesmo. O diabo, ele usa o diabo, na verdade, não faz mal a ninguém. O diabo, falando assim. Mas o diabo aqui é o quê? É você mesmo. É o ego. Depende de cada um. Quer dizer, coitado do ego também. Depende do que você... Essa é a sua verdade. A minha é diferente, mas o que importa é quem é o diabo. Onde ele habita. O diabo é tudo aquilo que faz com que você se sabote. O diabo é tudo aquilo que faz com que você saia do caminho que você se propôs a trilhar. Sei. Concorda? Assim, quando vocês montaram o podcast, não teve um monte de gente que botou contra? Ainda tem um pouquinho. Mas... Então, é assim. Até porque a gente defende conceitos de sustentabilidade que não são muito próximos da grande maioria das pessoas. Não, e é mais agora com o novo governo americano e liberando todo mundo para estar do lado errado da história, rasgando pesquisas. Agora, deixa eu te falar, esse é de 1938 e o Quem Pensa Enriquece 37. É de 37. 37. De 1937. E, na verdade, o que acontece? Napoleão Hill conta um pouquinho da história dele. São os 2 maiores dele. Sim. Tá. Sim, esse foi escrito para ele ou pelas gerações? Depois esse aqui é um compilado. Um compilado. A fundação compilou o conteúdo. Sei. E aqui tem exercícios e tal, é um plano. Tá bom.
Tá? Na verdade, assim, Esse é esse. Napoleão Hill nasceu em 26 de outubro de 1883. Tá. Aos 9 anos de idade, ele perdeu a mãe. Sei. Napoleão Hill era um jovenzinho que andava com um revólver. Inclusive, atirou na escola. Ele tomou umas palmadas, chegou no quadro negro e deu 8 tiros. Revólver no de quadro verdade? negro. Revólver. Você imagina que ele morava nos Estados Unidos, em Pound, nasceu em Pound, que é lá nas Montanhas Apalaches, né? Appalachian Mountains, lá no meio do nada, onde o que eles mais tinham lá era o moonshine. Você sabe o que é moonshine? Moonshine é o líquido que fica antes do whisky. É branco, né? Você sabe que o whisky é branco, né? Ele só fica aquela cor caramelo depois do barril. Ah. Então... Ele é branco tipo pinga? Tipo pinga. O whisky é pinga. Cachaça, desculpa. Isso se chama moonshine. Tá. Moonshine. Era a terra do moonshine. É só o que tinha lá. E Napoleão nasceu lá. E ele era delinquentezinho. E o sonho dele era se transformar no maior bandido de todos. Ele era muito inteligente. Ele era genial. Ele tinha muita força. Ele tinha muita energia. E ele andava com revólver. Então, imagina, com 9 anos de idade. Bem conquista do Oeste mesmo. Bom, exatamente. Então, assim, coisa que não era uma coisa muito... Não era uma coisa absurda. Você dizer que Naquela um menino época, de 10 anos andava com revólver. 9, 10 anos. A mãe faleceu. E aí é o que os americanos chamam de blessing in disguise. Né? Foi uma coisa péssima, uma tragédia, mas foi uma benção, porque veio a Marta, que foi a madrasta. Madrasta normalmente tem uma conotação negativa, né? A dele foi a coisa mais positiva que aconteceu na vida dele, porque ele estava num canto, ele e os irmãos, se eu não me engano, eram mais 4 ou 5 irmãos, e aí o pai foi apresentar a madrasta, e Napoleão estava de cabeça baixa. Tipo assim, madrasta. Madrasta não é fácil, pra né? me encher. Porra. Aí apresentou um por um, daqui a pouco ele chegou no Napoleão Hill. Aquele é Napoleon Oliver Hill. Na verdade é Oliver Napoleon Hill. Aquele é Oliver Napoleon Hill. Esse é o pior de todos. Ele é danado. Esse é delinquente. Esse é maluquinho. Esse só dá problema. O pai apresentando. Vai apresentando. Chique. Chique, né? Bacana, né? A madrasta olha pra ele, cantinho assim. Já gostou. Vai perto dele, levanta o queixo dele. Isso está na autobiografia dele. Certo. Inacabada. Nós lançamos aqui, chama-se A Roda da Fortuna. Levanta o queixo dele, olha para ele. Diz assim: você não é o pior de todos. Você não é o delinquente. Você é o mais genial de todos. Eu vejo um brilho no seu olho. Você só está direcionado para o lado errado. Você é genial. Você é genial. Ali Napoleão Hill... Né? Acreditou. Não, ele ficou assim, surpreso, né? Foi um ato de carinho, né? Porque, assim, é sempre... Às vezes falta isso mesmo. Às vezes falta isso, né? Eu, assim, fazendo uma parte aqui, eu fui dar uma palestra na FASE. Você sabe o que é a FASE? Não. FASE é FEBEM. Ah, ainda existe? Todos os estados têm FEBEM. Ah, porque eu sou de uma cidade que tinha FUNABEM. FUNABEM, FEBEM, depende de cada estado. Tá. Lá no sul é a FASE. Eu fui dar uma palestra na FASE e foi assim, eu dei uma palestra sobre o livro Mais Perto do Diabo, levei livro para os meninos. É um presídio, né? Só que é de jovens, né? Ah, é uma prisão, né? presídio, É uma prisão de jovens, né? É uma prisão, né? Eles ficam presos, né? E eram todos jovens, né? E aí, dando a palestra e tal, e aí acabou a palestra, eu falei a linguagem deles, eu conversei do jeito que eu sou assim, eu falo mesmo. E falando, então, no final da palestra, houve perguntas fenomenais. Fenomenais. Aí eu perguntei assim: algum de vocês aí tem um mentor? E ninguém levantou o braço. Tinha uns 100 e poucos meninos, 120 meninos. E de todos os tipos, sim, de todos os delitos possíveis. Porque eles me prepararam muito. Eu falei: gente, eu sou meio diferente, assim, eu não me importo, não me preocupo, eu vou falar a linguagem deles. Eu acho que nós somos todos irmãos aqui, e nós temos que... Eu estou aqui para cumprir uma missão, ponto. E aí eu perguntei: alguém aqui tem mentor? Ninguém levantou. Eu falei: você sabe que é um mentor? Não, seu. A linguagem deles. Eu falei: mentor é uma pessoa que te quer bem, que quer te direcionar para um bom caminho, que quer o seu bem. Aí ninguém levantou. Eu falei: então, o mentor de vocês a partir de agora é o livro, e lembra das minhas palavras, esse livro pode ser mentor para vocês. E aí eu comecei a ouvir perguntas assim,
Porque tinham meninos que já tinham lido o livro. Já tinham lido. Tinha na biblioteca, tinha um livro. Então, foi aí que eles me encontraram. Ao final da palestra, uns 18 meninos pediram para me dar um abraço e pedir um autógrafo. Que amor. E aí eu pedi uma autorização especial para a diretora, que é uma prisão, né? Sim. Eu dei um abraço em cada um. Uma coisa muito chocante, muito legal, assim. De olhar para você e dizer assim, essas palavras mudaram a minha vida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes a pessoa tomou só porrada. Só. É difícil julgar. É. Eu não estou aqui, veja bem, não estou julgando nem para um lado, nem para o outro. Eu só estou dizendo assim, muitas vezes é só porrada. E aí só recebe porrada, vai receber cada vez mais porrada. Então, tem momentos que tem que ter o abraço. E aí esse abraço pode mudar tudo. Foi o que aconteceu com o Napoleão Hill. Um delinquente, andava armado, recebeu um gesto de carinho da sua madrasta. E esse gesto de carinho mudou a vida dele. Aí o que aconteceu? Passou um tempo e ela falou para ele, eu tenho uma proposta para você. Eu quero trocar, foi no aniversário dele, se eu não me engano, eu não tenho certeza se foi aniversário, mas ela veio com um presente para ele. Eu tenho uma proposta para você. Eu quero trocar uma arma por outra. Eu tenho uma arma que eu posso te dar em que você pode não só alcançar 6 pessoas e não tem chumbo. Você vai ter papel. E com essa arma você pode alcançar milhares de pessoas. E ela deu uma máquina de escrever para ele. Ai, que amor. Foi ela que abriu o instinto de escritor de Napoleão Hill. Não, e deu a ferramenta. Deu ferramenta para ele. Ele começou a escrever que nem maluco. Que ele começou a escrever notícia da região. Imagina uma região que tinha 1.500 pessoas, ninguém, né? E aí começou. E aí até que ele parou num jornal. Olha. Que aí foi para uma revista que escreveu sobre sucesso. E aí em 1908, ele foi escrevendo, estou aqui pulando e tal. Em 1908 ele foi parar na mesa do homem mais rico do mundo, que se chama Andrew Carnegie. Sei. Não é Dale Carnegie. Dale Carnegie é o autor do livro que você falou. É o Dale Carnegie. Dale. Não, Andrew. O que você falou é do Carnegie Hall. Isso. Andrew Carnegie, o Barão do Aço. Isso. Que depois vendeu todo o grupo dele para o JP Morgan por um valor equivalente, como se fosse hoje, uns 480 bi de dólar. Acho que tem até uma série agora que vai sair na Netflix a respeito dele. Ah, é? Ah, tem? Ai, que Ah, é? delícia, adoro essa Pô, série. legal. Então, assim, sentou na frente dele, sentou na biblioteca dele, e aí ele pegou um reloginho, e aí fez uma proposta para ele. Escuta, eu gostaria de saber por que algumas pessoas tornam-se ricas, prósperas e abundantes como eu, que era um imigrante, né? Eu sou imigrante irlandês e eu vim para cá e eu fiquei rico, milionário, bilionário. Hoje sou o homem mais rico do mundo. Eu quero entender quais são os princípios. O que tem no mindset dessas pessoas de diferente? O que rola na cabeça dessas pessoas? Eu quero entender. O Carnegie falou. Falou. E eu tenho uma proposta para te fazer. Ele eu não vou pagar salário, mas eu vou dar ajuda de custo, eu vou te dar uma carta, onde você vai poder entrevistar Thomas Edison, Henry Ford, Wrigley, Só os bem-sucedidos. Firestone, Kodak, só os caras top da época. E aí eu vou te dar uma carta, você vai entrevistar todos esses caras e vai também falar com pessoas que são consideradas, entre aspas, fracassadas, para entender o que aconteceu, que elas pararam, por que desistiram, por que... E aí ele largou a proposta, ficou com o relógio olhando, em 29 segundos Napoleão Hill respondeu e disse sim. Aí mudou a vida de Napoleão Hill. O que ele disse? Eu não vou te pagar salário, mas o fruto desse trabalho você vai poder explorar. E foi o que aconteceu. Então, Napoleão vendeu mais de 180 milhões de livros no mundo. Então, assim, o mundo inteiro. Então, assim, tudo isso veio dessa grande pesquisa, que foi uma pesquisa de 20 anos. Por quê? Começou em 1908, em 1928, pela Ralston University, pela Ralston, ele lançou o livro The Law of Success. Que nós lançamos aqui no Brasil como o manuscrito original de Napoleão Hill, onde tem 800 páginas e que é o compilado máximo de tudo que ele fez. Depois ele pegou o Think and Grow Rich, pegou partes, colocou exemplos e escreveu, que foi o livro mais famoso. Né? No Brasil, no caso, o mais famoso... Pense em Riqueza. É o Pense em Riqueza ou Quem Pensa em Riqueza. Nós estamos lançando agora a versão Pense em Riqueza com bônus da fundação,
e com inteligência artificial junto. Boa entrada. Tá, mas aí vamos sobre o então, futuro da inteligência artificial, das sobre editoras. o futuro, só para trazer um paradigma, qual é a grande mudança que você percebeu na última década em relação ao setor de publicações? Que aí entra um pouco dentro da questão da digitalização. E também depois queria emendar para você falar um pouco de sustentabilidade, que a gente só tem mais 10 minutos. Desculpa, eu sou o reloginho do Carlos. Em termos de publicação, não houve grandes mudanças. Não. O ser humano segue gostando, sabe do quê? Boa leitura. Por favor. Não. Tá Cheire, por favor. Entendeu? Quem gosta de livro. Mas e o Kindle? Mas aí eu não consigo com Kindle. Você lança em Kindle? Lanço, claro. Tem tudo. Vende bem? Quantos por cento? 6%. Entre 5% a 7% do mercado. O resto é papel mesmo. Papel. Cheirinho. As pessoas que gostam, que amam livros, querem o cheiro do livro. É o livro. E parece que tem pesquisas que quando você lê no livro, você absorve mais mesmo, né? Sinceramente, eu não sei. Não sei se isso acontece, não tenho informação para dizer se isso acontece Mas ou não. já ouviu falar disso? Já ouvi. Mas assim, eu, por exemplo, quando que eu uso o Kindle? Eu tenho o Kindle, aquele que escreve, o Scribe, Sei. que é o grandão. Eu uso para trabalhar, para editar livros. Com certeza. Então, eu uso para editar livros. É tipo um PDF. Tipo um leitor de eu PDF. vou lá, mexo, ajusto para conversar com o Eu autor. leio Kindle no meu iPad. É isso aí. Eu uso para trabalho, mas para ler o livro, então assim. Eu não gosto de Kindle para ler. Eu gosto do livro do papel. Livro de girar a página. Sabe? Eu gosto de tudo, na verdade, depende. Eu agradeço que existe o Kindle, às vezes eu preciso fazer alguma pesquisa, o livro vai demorar, ou às vezes o livro custa $500. Sim, é bom, né? Mas então, eu acho que é bom ter opções. Mas, sustentabilidade. Sustentabilidade. Você imprime sob demanda, você fica com encalhe, como é que acontece? Na verdade, acontece... Como é que é a lei das editoras? Acontece algum que outro, porque assim, deixa eu explicar para vocês. Acontece encalhe nas editoras, acontecem todas. Nós temos um índice de encalhe muito baixo, muito pequeno, e o ano passado a Citadel, o Grupo Citadel Editorial, com muito orgulho, ganhou o selo ouro, digamos assim, número 1 do Brasil, em a maior venda por título. O que significa isso? Faturamento dividido por título lançado. Então, nós temos a maior venda por título. Então, nós lançamos títulos que realmente a gente aposta. Então, só tem apostas. Vamos fazer livro para engrossar catálogo. Não. Ou a gente lança para apostar. Quando não vendeu o que tinha que vender, é porque o livro não vendeu. Mas foi uma aposta. Entendeu a diferença? Você lança sustentabilidade? Com temática de sustentabilidade? A gente lança, o próprio DOSA fala em sustentabilidade. E ESG? ESG, a gente não lançou nada ainda de ESG. Mas o do François é ESG, né? É ESG. Tem mais algum? Não. Moda, já lançou? Nunca lancei de moda. Então nós vamos ser o seu primeiro. Ué, por que não? Por que não? A gente tem empreendedores e estilistas e pessoas de business que ouvem a gente. E qual seria dessas suas leituras e do Napoleão Hill? Gente, eu sempre leio Napoleão III. Sim. Qual seria uma dica, assim, algum conselho que a gente está se aproximando do final que você acha que você possa, além de ler muito? Primeiro ponto, tenha um propósito definido. Certo. Tem um propósito definido. Propósito definido precisa para tudo. Para começar a escrever um livro, precisa de um propósito definido. Você vai escrever um livro sobre moda. Ok, qual é o seu objetivo? Mas às vezes demora, né, Marcel? Aí quando a gente não tem o propósito definido, a gente tem que trabalhar para a gente achar ele, né? É melhor você esperar um tempo, achar o propósito e escrever em cima do propósito. Sei. Porque se você não escrever em cima do propósito, você vai acabar escrevendo, você não sabe exatamente para que lado você está indo. Mas entendeu? você acha tentando ou você acha lá meditando? Você acha, se você estiver focada, vai acontecer de qualquer jeito. Vai. Vai. É verdade isso. Vai acontecer de qualquer jeito. Lendo outra coisa, por exemplo, passeando no parque. Por exemplo, no meio da tradução do Mais Esperto que o Diabo, surgiu uma palavra que em inglês chama to drift. Né? To drift é estar, tipo assim, the ship is drifting. O navio está à deriva. Estar à deriva. To drift é estar à deriva. Tá. Como é que eu ia traduzir como estar à deriva? Né? Eu precisava de um
Viajando. Sei lá. Eu precisava de Perdido. um termo. É. E foi, eu travei a tradução e falei, eu preciso achar esse termo. Conversei com vários professores, ninguém veio com o termo. Aí foi exatamente, parece clichê, mas foi exatamente tomando banho. Eu falei, caramba! Alienado. Então, a grande palavra desse livro aqui é uma palavra que eu levei uns 2 dias para encontrar, que ela surgiu. Acontece. Alienado. O que significa estar alienado? Estar alienado é estar drifting, é estar à mercê, é estar ao sabor do que os outros querem. É estar ao sabor do que a grande maioria quer. Não, você tem que saber o seguinte, são 2 coisas. Primeiro, você tem que ter a mente aberta para escutar todo mundo, mas você tem que tomar a sua decisão. Tem que. Se você não tomar a sua decisão, você vai se arrepender de tudo que vai acontecer. É. Então, eu escuto todo mundo e eu tomo a minha decisão. Se você tomar a sua decisão, você vai saber que aquilo que você escolheu foi você mesmo que escolheu. E você sabe que está no caminho certo. Então, se você quiser saber assim, primeira coisa, um propósito definido. Segundo, faça mais do que aquilo que você é pago para fazer. Com certeza. Faça mais. Não fique fazendo aquela continha de... Né, aquela continha de putiquinha, assim, do tipo, não me pagaram para fazer isso, não me pagaram para fazer aquilo. Isso não E existe. eu digo com o pessoal nos podcasts, eu digo muitas vezes assim, as pessoas perguntam, Marcelo, qual a dica aí e tal, para o cara que é empreendedor? Eu falo, não é só empreendedor, existe o empreendedor CLT. Eu acredito no empreendedor CLT, as empresas precisam de pessoas boas. Né? As empresas precisam de pessoas boas e tem chance de crescimento gigante dentro das empresas. Então, não faça só aquilo que você é pago para fazer. Faça mais. Surpreenda o seu chefe. Surpreenda. Né? A gente precisa surpreender os nossos chefes. E todos nós temos chefes. E também porque a energia que você coloca no mundo, ela volta para você. Independente se você acha que você está ajudando um chefe ou se está no seu negócio. Ela é... Você nunca está ajudando a si mesmo. A si mesmo. Porque é muito que você cria esse mindset. Cria todo um... É verdade isso. Eu tenho uma última questão, né? Que a gente vai chegar ao tempo também, que é, na sua experiência na Citadel, todo o processo de digitalização, ele veio para descobrir um novo mercado ou para substituir um mercado dentro dos leitores já existentes? Eu não entendi bem a sua pergunta. Se as pessoas que compram Kindle, por exemplo, Isso, são por exemplo, pessoas são pessoas novas ou são pessoas que comprariam papel? Não é isso, João? Isso. Eu acho que a ideia... Olha, ela traduziu. Não, ótimo. Assim, Jonathan, eu acho que... O que eu acho? Eu acho que a ideia inicial, quando foi feito, era justamente para modificar. Sim. Para modificar, para tomar espaço. Todo mundo vai parar de comprar papel, todo mundo vai querer Porque Kindle. você quer dizer o seguinte, mas então criou novos leitores? Não cria. Acho que esses 6% são pessoas que leriam ou leem. O que acontece é uma coisa que vocês vão achar muito inusitado. Muito inusitado. Sabe o que acontece? Olha, isso é louco. E acontece. Estatística. A pessoa leu no Kindle, se apaixonou pelo livro. O que ela faz? Lendo papel. Eu sou Ela essa. compra o livro. Eu sou essa. Tá vendo? Acontece muito isso. Então a pessoa leu. Só que ela quer ter o livro. Eu acho sustentável. O Kindle pode ter. É horrível você comprar livro que você não gosta. Fica lá. Assim, o Kindle pode ter. O Kindle que eu tenho lá, sei lá, é muito espaço. Pode ter 100 mil livros, 200 mil livros dentro do Kindle. Cabe muito. Você pode ter. Mas você quer ter o livro seu na sua cabeceira, você quer olhar para o livro, quer pegar o livro na mão. E no fundo é tudo da Amazon, né, doutor Jeff Bezos? Mas eu não acho que... Não, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Temos grandes redes de livrarias no Brasil que lutam pelo livro, que trabalham pelo livro. Por exemplo, temos aqui em São Paulo a rede Livraria da Vila, do meu amigo Seibel. São pessoas maravilhosas, sim, fazem um excelente trabalho. A Livraria da Vila faz um excelente trabalho. Nós temos a Livraria Leitura, a Rede Leitura, a maior rede de livraria do Brasil, né? O pessoal lá, os Teles, pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas, que fazem um excelente trabalho pelo livro. Temos a Dona Elga e toda a família Petri, lá de Curitiba, Rede Livrarias Curitiba e Catarinense, pessoas maravilhosas. Tem meu amigo Delamor lá de Porto Alegre, com as livrarias dele lá, são maravilhosas, Cameron, maravilhosas. Então, assim, tem gente trabalhando pelo livro, tem gente, existe ainda um movimento pelo livro. Então, isso existe. Não pode acabar. Me escuta, quanto custa? O Mais Perto que o Diabo, R$ 49,90 é o preço capa. Um livro, quando você vende ele por mais de 50, ele cai muito à venda, né? O livro é muito sensível a preço. Isso, não me conta Ele disso. tem uma demanda elástica.
Ele é elástico, ele é sensível ao preço. Então, o que vende mais é menos 50. Não necessariamente, mas quando cai o preço, ele aumenta a venda. Essa é a realidade. Quanto é um preço bom de 49, você acha? Não, eu acho que hoje o custo de papel está muito caro. O papel está muito caro. A logística é muito cara. Hoje um preço capa hoje é difícil ser abaixo de R$ 69,90, R$ 64,90. É muito difícil porque é muito caro. Só para fazer o livro também chegar, a logística, tudo é muito caro. O papel é caríssimo. O quilo do papel subiu quase que 8 vezes nos últimos 10 anos. Eucalipto? Eu não sei. Não sei. Vou falar o que eu não sei, não faço ideia. Seria essa a minha próxima pergunta. Se existe alguma conexão entre desmatamento para a produção do papel não e sei. do livro? Não sei. Existe, mas não é necessariamente do papel do livro. A gente tem papel para tudo. E tem roupa de eucalipto, enfim. Tem, mas eu não sei dizer isso para vocês. Eu acho que o livro, não acho que livro é o que mais pesa. Tá, e se você tivesse que indicar hoje, né, um livro dentro da Citadel para indicar para os nossos ouvintes, para começar, seria esse? Mais Esperto que o Diabo. Esse livro mudou minha vida, esse livro mudou a vida de já mais de 1 milhão de pessoas. Esse livro é impactante. Ele ensina você. Nós vamos ler, O medo é o que congela. Por quê? As pessoas dizem, mas o medo trouxe... O terapeuta me fala isso o tempo inteiro. O medo trouxe a humanidade... Mas o medo te protege também. Mentira. Para, como assim? Você vai cair, você vai ver o buraco, lá você vai cair. Nesse caso, você está alienada pelo diabo. Sai desse corpo! Você está alienado pelo diabo. Sabe por quê? Você vem dizer pra mim que esse medo protege? Claro! Ouve, olha o que eu vou te falar. Sou eu que tô falando. Então, você tem 1 minuto, mas vai escute. acabar o estudo. Vamos lá. Medo. Quando você tem medo, você gera cortisol, adrenalina, córtex pré-frontal vai embora, acaba a sua imaginação, você congela, você não busca soluções. Aí eu vou dizer para você, então, Marcelo, mas então como é que funciona? A amígdala, que é uma parte do cérebro, essa sim, ela te faz o quê? Você ter cautela. Então não é medo. Quando você tem cautela, você sai caminhando. Quando você tem medo, você para. Tá bom, cautela. Então tem que trocar. Aceito. Medo por cautela. Sim, senhor. Medo não, cautela sim. Medo não, cautela sim. A cautela te protege, o medo não. Tá, então agora fala que eu sou o inimigo do medo. Fala que eu não tô mais possuída mais. Fala que eu não tô despossuída, agora eu só pego cautela. Você tá despossuída. Tá. Você está cautelosa. Gente, esse podcast maravilhoso e diferentão. É a primeira vez que a gente traz alguém de um setor muito diferente do nosso para falar da cultura de vira e mexe, a gente traz um pouquinho diferente, mas hoje... Eu tenho fama de maluco, então... Não, dá pra ver. Sabe por quê? É que você não tem medo. Você entendeu? Eu não tenho medo. Você pode falar, pode pensar o que quiser, pode falar o que quiser, eu vou falar a verdade. Quer dizer, se a pessoa discorda de mim, eu digo, cara, é tua verdade. Gente, todo mundo que tem um livro aí maravilhoso, manda pro Marcelo pra ele. Vou deixar o contato dele aqui embaixo pra ele ler e ver se vocês viram um autor de sucesso. Aqui, foi muito bom. Foi excelente, obrigado pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Parabéns pelo seu Parabéns pelo trabalho, vocês têm uma vibe maravilhosa. Aí, Edu, eu vi que você tava mais assim, reticente comigo no início, agora tá mais solta. Não, é que eu tento fazer uma pessoa chique. Só que eu não vou. Ela não segura muita barra. Não segura muitos minutos. Eu não seguro. Posso dar a minha opinião? A minha opinião? Pode. Seja assim desde o início. Tá bom. Você é maravilhosa, assim. É cautela. Assim, isso aqui mostrou você, assim. Agora você abriu a sua aura. Você e a sua também, né? Claro. Gente, citadel.com.br. Você também é um e-commerce? Citadel, não é. Não. A Citadel não vende livro, só vende através dos parceiros. Através de livrarias e através da Amazon, através das plataformas, não vende direto. Muito obrigada por essa entrevista diferente. A gente, de vez em quando, abre aqui para pra gente não ficar só focado totalmente na mesma disciplina, né? Multidisciplinar. Aqui a gente gosta de trazer. E eu preciso vender livro porque eu tenho chefes, tá? E eu preciso garantir o meu. A gente espera que a gente tenha te ajudado. Vamos ajudar ele, gente. E olha, se vocês gostaram deste episódio, deixe seu comentário, compartilhe para chegarem mais pessoas. Visitem a página da Citadel para conferir os livros. E aí eu deixo aqui também.
Compre o livro do meu querido autor, que eu amo tanto, que é o Dossa François, Construtor de Pontes. Vamos deixar aqui a foto do livro para o nosso editor. A primeira vez que a gente citar, vamos colocar o François. O livro é muito legal mesmo, do François. É gostoso você ler experiência de outras pessoas que te abrem muito. Né? Nós temos que ter a mente aberta. Temos. Então é isso. Comente, compartilhe, dê seu like, faça esse episódio chegar a mais pessoas. E muito obrigada pela sua audiência hoje com a gente. Pessoal. Obrigado, Jonathan, Marcelo.